E aí, pessoal? Infelizmente, a gente vai ter que ter mais uma aula nesse formato aqui, que acabei de sair de uma reunião e descobri que possivelmente nossa próxima aula, segunda-feira, será no formato, na verdade, vai ter nos Jogos do Brasil, então a gente tem dispensa. E a gente precisa marcar uma outra hora de atendimento, né? Na verdade, para repor essa aula. Mas como eu já tinha feito com vocês na outra aula de exercício, então eu vou fazer essa daqui também. E vamos verificar aí depois os resultados da primeira prova, tá bom? Também um comentário, pessoal, estou percebendo que muitos alunos não estão assistindo, na verdade a maior parte da turma, mais de 70%, não estão assistindo às aulas de teoria, não estão assistindo às aulas de exercício dentro do tempo normal e proposto, tá bom? Devo alertar que não é uma prática saudável. Vocês vão querer assistir tudo isso no último dia, possivelmente 2, 3 dias antes da prova, e o conceito não vai estar adequado. Porque a gente vai ter possibilidade de usar computador, mas vocês não vão poder acessar a teoria aqui dos vídeos que eu vou deixar travado. Então toma cuidado, pessoal. Não deixa, né? Igual eu falei para vocês, é disciplina, é um pouquinho cada semana. Não deixa para acumular para a última semana, ok? Então, seguindo aqui então nossa aula, a gente fez na última parte, a gente comentou, né, a questão de ebulição em piscina. Infelizmente, a ebulição com convecção, como falado na teoria, ela é muito complexa. Existem alguns programas que nos auxiliam para esse cálculo, mas nessa altura do campeonato nós não vamos fazer ela, ok? A gente não tem recurso ainda computacional para desenvolvê-la totalmente. Eu acredito aí próxima vez aqui, ou posso deixar como um exercício extra posteriormente, o cálculo dessa evolução convectiva através da correlação de Lewis-Wilton, né? Mas a priori aqui a gente não vai trabalhar com ela. Existem programas que permitem esse cálculo, né? Temos lá a predição proposta por Didi, Katai e Tomi em 2002, ok? E é um programa e é uma metodologia que ela tem-se no ES. Só que como nós não temos uma versão do ES, deixa eu ver aqui, infelizmente nós não temos uma versão do ES para poder utilizá-la, ok? A priori ainda não temos. Então eu vou deixar esse exercício aqui em aberto, ok? Mas a ideia era mostrar a utilização dessa equacionamento. Então essa lista aqui ela fica aberta e a gente vai focar mais na condensação. Então a condensação, né? Nós falamos que eu posso ter condensação em tubo. Então vamos aqui fazer o resuminho aqui, né? Os tipos de condensação. Deixa eu ver aqui, né? Está desconectado aqui a mesa, ok. Então vamos aqui, ó, desenhar. Então eu posso ter a condensação em tubos, ou um banco de tubos. Vamos lá verificar qual que seria esse tipo de condensação aqui, ó. Então vamos lá. Então, pegando nossa correlação. Então um banco de tubos, a correlação que nós temos aqui, né, seria essa daqui, ó, onde os números de tubos, né, então as propriedades são analisadas na questão da temperatura de saturação, ok? A HFG é uma correção do calor latente, que é o 3/8 CPL, temperatura de saturação mesmo, temperatura de superfície. D é o diâmetro. E lembrando, pessoal, esse N inserido aqui, a gente tem aqui o NL longitudinal, seria o NT transversal, ok? Desse número de bancos. Então aqui seria 1, aqui seria 2 e posteriormente 3 aqui, ok? Se eu tivesse mais um aqui. Então, conforme eu vou inserindo o número de tubos, a tendência, o coeficiente médio é diminuir. Por quê? Por causa que a condensação que está ocorrendo na camada superior tende a atrapalhar a da parte superior, ok?
Posteriormente, para condensação no interior de tubos, banco de tubos. Agora, essa aqui seria a externa. Na parte interna, na condensação, interna de um tubo, o que estaria ocorrendo? Eu teria aqui, ó, a entrada, ok? Então, vou copiar essa figurinha aqui para a gente colocar aqui. Então, seria o que, né? Eu entro aqui com título igual a 1 e saio aqui no final com título igual a 0, ok? Então, entro como vapor saturado e saio como líquido saturado. Então, inicialmente, eu preciso verificar meu Reynolds aqui na entrada. Opa. Ctrl Z. O que aconteceu aqui? Aqui é o título aqui. Isso aqui eu puxo para cá, né? O que eu quero? Isso aqui, ó. Então, esse Reynolds ele tem que ser sinalizado nas propriedades de entrada de vapor. E ele tem que ser menor que 35.000. Ele sendo menor que 35.000, eu posso aplicar a correlação de Chateau, ou Chateau. Se vocês olharem, é muito similar à correlação anterior. O que estou mudando aqui é o 0,555, né? Enquanto que aqui é 0,729. E aqui, de vez em usar o N, eu não tenho, né? Não faz nem sentido. E, novamente, vocês têm que fazer o cálculo dessa entalpia modificada. Lembrando que essa entalpia modificada é o HFG mais 3/8 do CP ΔT. Ok? Então, a gente tem essa outra correlação aqui. E termina aqui essas duas formas de correlação. Condensação externa no banco de tubo ou matriz de tubos e condensação interna em um tubo. Ok? O que nós vamos ter então aqui nessa correlação de Chateau? Vamos lá então. Vamos primeiro então iniciar aqui. Ó. Um condensador de vapor de água possui... Então a gente vai fazer primeiro esse exercício aqui. Ó. Então vou copiar ele aqui. E vou passar aqui para o meu... Aqui, ó, também o exercício. Então eu tenho uma matriz, né, um condensador de vapor d'água, possui uma matriz quadrada composta por 400 tubos, e cada tubo com 6 milímetros. Então, tanto o passe longitudinal como o passe transversal tem 20, aqui não tem erro. Essa matriz poderia ter um formato diferente, mas o que vai importar para mim é esse número de tubos nessa direção, ok? Se os tubos estão expostos ao vapor saturado a uma pressão de 0,15, então minha pressão de saturação é 0,15 bar. E temperatura superficial do tubo, então minha temperatura superficial é 25 graus Celsius. Qual é a taxa de condensação do vapor por unidade de comprimento dos tubos? Ok? Então, se eu tenho a temperatura superficial e a temperatura mais o infinito, eu posso aplicar a lei de resfriamento de Newton do lado externo. E ela vai falar o quê? Que o meu fluxo de calor, a minha taxa de transferência de calor seria o quê? O coeficiente externo, a área externa, a temperatura do meu fluido, né, no infinito, menos temperatura da superfície. Ok? Essa seria a nossa taxa de fluxo. E se eu fizer também um balanço mássico aqui, né, se a gente lembrar, o fluxo de calor também pode ser dito como o quê, né? O fluxo. Se é a massa de condensação vezes a entalpia de condensação. Tá bom? Isso aqui é entalpia, isso aqui é coeficiente. Vou pôr um tracinho aqui só para a gente. Área externa, temperatura do infinito, essa temperatura da superfície. Ok? Isso, né? Eu tenho como calcular. Essa área externa também temos como calcular, né? Porque ele quer saber por unidade de comprimento dos tubos, a gente faz aqui o cálculo. E a variação de temperatura, mesma coisa. Então aqui agora eu vou começar a abrir uma planilha de Excel. Vamos pegar a nossa planilha automática aqui, né? Aqui, material de assunto.
Ok. Então, pessoal, primeira coisa. Um bar, né? Se eu for procurar aqui, vamos pesquisar aqui, ó. Vou abrir aqui e vou deixar aqui, ó. Bar para quilopascal. Então, um bar tem 100 quilopascal. Então, se eu quiser aqui saber, né? Fazer a transformada aqui. Então, isso aqui vezes 100, 15. Aqui vai dar 15 quilopascal. Essa seria a nossa pressão de saturação. Ok, descoberta a pressão de saturação, eu vou ver agora qual que seriam as condições. Então, venho aqui para a água. Ok, ó, tem aqui minhas pressões. Eu tenho que caçar aqui, ó, até próximo de 15. Ó, tem 15,01. Vou adotar próximo desse ponto, que seria 54 graus Celsius. Ok? Então vamos vir aqui. Eu vou abrir aqui, digitar o 54. Ó, porque a pressão de saturação a 50 graus Celsius é o que eu vou precisar. Então eu vou pegar todas as minhas propriedades, dar um Ctrl C e vou abrir aqui agora minha planilha e vou pôr ela de formato aqui. Ok? O que me importa, o que eu achei, ele não deu a temperatura, ele deu a pressão de saturação. Então eu consigo achar isso aqui. Junto, o que mais nosso exercício nos forneceu, né? Ele falou para a gente a questão da temperatura superficial. Então, nossa temperatura superficial vale quanto, né? 25 graus Celsius. Ele falou que o nosso diâmetro é 6 milímetros, ok. Então aqui, ó, 6 milímetros. Só vou adotar aqui, ó, 6. E aqui eu vou passar aqui milímetros. E aqui eu vou deixar ele para metro. Então seria 6 dividido por 1000. Então aqui está em metros. Opa, metros. Ok? O número de tubos total são 400, né? 20 vezes 20. 20 vezes 20. E o número de tubos transversais, que é o que eu preciso, que está aqui, é 20. Ok? Pronto. Tem mais dados que eu preciso extrair aqui do exercício? Não, acho que está todos aqui. O que eu preciso agora são as correlações. Então a correlação que eu vou precisar vai ser a de banco de tubos. E eu vou deixar ela aqui para me facilitar a visualização. Tem a densidade do líquido? Vamos procurar aqui. Densidade do líquido está aqui. Densidade do vapor está aqui. Tenho gravidade, tenho o número transversal, que vai ser esse aqui. Tem a temperatura da superfície, né? Então tenho quase todos os valores. Então aqui agora eu vou calcular o H externo. H externo seria o quê, né? Eu vou fazer por partes aqui minha equação para facilitar, né? Vamos fazer ela total aqui, depois eu vou multiplicando. Então eu vou abrir aqui, igual, gravidade, considerar 9,81, vezes densidade do líquido, vezes densidade do líquido, menos densidade do vapor. Ok? A condutividade elevado ao cubo, então vou vezes, vou pegar aqui a condutividade, que seria do líquido, elevado ao cubo, vezes esse coeficiente aqui corrigido. Para não ter complicação, eu vou deixar aqui com o valor 1 e vou fechar, tá bom? Ele vai pedir só para eu fechar aqui, porque tem alguma coisa. Pessoal, lembra quando a gente estava falando da ebulição? Toma cuidado que isso daqui está em kilojoules, ok? Então agora eu tenho que calcular, vou pegar aqui só para não atrapalhar, eu vou calcular aqui o HFG corrigido, HFG linha. Eu vou deixar ali em kilojoules porque todas as unidades ainda estão em kilojoules, mas lembre que depois, na hora de jogar aqui na equação, eu tenho que fazer a mudança. Então o que seria, né? Seria o calor latente, que está aqui, o HLV, mais 3 dividido por 8 vezes o calor específico do líquido saturado, aqui também está em kilojoules, quilogramas Kelvin, vezes a temperatura de saturação, 54, menos a temperatura da superfície. Então, se vocês olharem, né, a diferença é quase pouca. Vamos ver aqui só relativamente qual que vai ser a diferença percentual disso com isso aqui.
quase 1%, 2%. Não causa tanto erro só adotar o HFG. Mas aqui, como estamos nos recursos computacionais, vamos adotar, ok? Então eu vou pedir para vocês usarem isso daqui. Se tiver que calcular na mão, não tiver recurso computacional, faz como manda, né? Aprende a ser macaco velho. Agora, se tem recurso computacional, não tem por que reduzir. Só que isso aqui está em kilojoules por quilograma. Então, ó, o valor que eu deixei aqui como 1, aqui nessa parte de cima, eu vou trocar agora por isso aqui e vou multiplicar vezes 1000, porque isso daqui é em joules. Perfeito. Agora eu vou dividir pelo número de tubos transversais vezes a viscosidade do líquido, que está aqui, ok, vezes temperatura de saturação menos temperatura do fluido, ok, vezes meu diâmetro, seria aqui, e só certificar se está todo mundo bonitinho aqui dentro. Então, ok, ó, aqui eu abri 2 vezes o parênteses, não precisava, ok, então aqui fecha todo mundo e eu posso fechar aqui. Só que isso daqui está sendo elevado a 1/4. Então isso aqui está dando 0,25. Ok? E ainda tenho, né, o 0,729. Então aqui eu vou pôr aqui na frente. 0,729 vezes. Então, meu H externo dá 5.529,5 watts metro quadrado Kelvin. Ok? Vamos voltar agora aqui, ó. Então, nessa equação aqui, eu tenho que trocar isso aqui e fazer essa relação. Então, vamos lá. Né? Eu tenho que massa de condensado vai ser a entalpia de formação, que vai ser a taxa de transferência de calor. H externo. O que seria a nossa área? Seria os 400 cubos vezes a seção transversal vezes zero. Então, seria π vezes o diâmetro externo vezes o comprimento. Ok? Perfeito. Então, isso aqui é o H externo, né, vezes temperatura no infinito menos temperatura na superfície. Ele quer qual a taxa de condensação do vapor por unidade de comprimento. Então, eu quero isso por unidade de comprimento. Ok. Massa de condensação dividido por L, que é a taxa que ele está pedindo, vai ser o quê? H externo, 400 vezes π, diâmetro externo, vezes temperatura no infinito, menos temperatura superficial, dividido por HLV. Ok? Pessoal, vamos lá. Né? Se isso aqui está em sistema internacional, isso aqui também tem que estar em sistema internacional. Então lembra que isso daqui eu tenho que multiplicar por 1000. Mas vamos lá. Eu vou pegar essa fórmula aqui. Vou copiar ela só para nos facilitar aqui nessa parte. Vou colocar imagem. Vou diminuir. Só para me facilitar aqui no cálculo. Então agora se eu quiser saber essa taxa aqui, né, seria a taxa de condensação sobre o comprimento, ok? Então seria H externo, está em watts, metro quadrado, vezes 400, vezes π, vezes o diâmetro externo, está aqui, vezes a temperatura infinito menos a temperatura da superfície. Ok, já fiz todos os termos assim. E agora eu tenho que dividir pelo esse calor. Só que lembra que isso daqui está em kilojoules, né? E para manter daí a mesma, eu tenho um quilo aqui, então eu multiplico por 1000. Fiz algum erro aqui no cálculo. Vamos ver aqui só se está certinho. Então eu tenho 400. Tá aqui. Eu quis fechar aqui. Não. Eu vou fechar aqui. Isso aqui eu fecho aqui. A mesma coisa eu tenho. Então, olha que legal.
taxa de condensação é quilogramas por segundo, tá bom? E o comprimento é metros. Então, nossa taxa de condensação por comprimento seria 0,500 kg segundo metro. Tá aqui o resultado. Ok, pessoal? Não tem tanta dificuldade, pelo menos assim eu acredito. A questão é o pensamento lógico de que eu estou precisando, ok? Mas eu acho que o mais importante desse exercício era calcular esse coeficiente externo, ok? Aí está a questão. Então, esse aqui seria o nosso exercício 1 de condensação. Vamos olhar o outro exercício? Então está feito aqui. Tanto que, né, ó, aqui foi para pegar aqui o 0,15 que tinha que interpolar nessa parte. Então não precisa se preocupar tanto com isso. O próximo exercício, né? Calcule o coeficiente de transferência durante a condensação de tubos ao longo de um duto sêmio. Aqui agora eu não sei porque eu deixei 1 e 2 tubos, eu acredito que depois eu vou fazer alguma brincadeira aqui, por causa do número de Reynolds, né? Caso ocorra. Então vamos pegar aqui, eu vou abrir aqui, né, para a nossa resolução do nosso próximo exercício. E vou abrir aqui, ó. Ok? Então, calcule o coeficiente de transferência de calor durante a condensação da água ao longo de um duto sem, né? Então, ele deu o diâmetro, 0,02, a vazão máxima 0,05 kg por segundo. A temperatura de saturação, se ele falou temperatura de saturação, eu já sei a pressão, ok? Mas aí, e a temperatura da parede é 90 graus Celsius. Okay? Ele fala que o título na entrada é igual a 1, ou seja, estou entrando com vapor, e o título na saída é igual a 0, então estou saindo como líquido saturado. E aqui, vapor saturado. Então vamos lá para o cálculo. Qual que é a correlação que nos indicaria isso? Então, a correlação seria a correlação de Chato. Segue quase todo o mesmo princípio. Daria aqui nossa correlação que a gente vai precisar para calcular o coeficiente. Esse exercício dá até para, como ele está falando que a temperatura da parede, né, é 90 graus, eu poderia até calcular o coeficiente, né, quanto que estaria entrando de, ou qual deve ser esse comprimento. Mas a priori vamos só calcular o coeficiente de transferência de calor. Só que a primeira coisa, para utilizar essa correlação, eu só posso usá-la se o meu Reynolds for menor que 35.000, ok? Então eu vou pegar aqui as propriedades da água a 100 graus Celsius e vou fazer os cálculos. Vamos novamente na nossa planilha. Okay? Nesse caso aqui está muito mais fácil, que a água está a 100 graus. Vamos pegar lá a propriedade da água a 100 graus Celsius. Okay? A pressão de 101,3. Vou jogar aqui. Vou inclinar ela aqui. Opa, o que aconteceu aqui que não está permitindo? Vamos lá ver o que é. Dar um Ctrl C. Planilha 2. Ah, perfeito. Está aqui. Então, 100 graus Celsius já tem minha temperatura. Qual que é o próximo dado que eu tenho, né? Preciso calcular meu Reynolds. Então, vamos lá jogar. Meu Reynolds é calculado por essa fórmula. E os dados, né? Então, eu tenho que o meu diâmetro é igual a 0,02. Que mais dados eu tenho? Acho que é só isso. Acho que é. E a vazão máxima. A vazão máxima é igual a 0,005 kg por segundo. Pessoal, eu preciso agora, né? Que é quilogramas por segundo. Aqui eu preciso determinar qual que é a velocidade. Mas aqui como que é interior de duto, não sei se vocês vão lembrar, né? Para interior de dutos, meu Reynolds, né? Como está na entrada, posso calcular ele como 4 vezes a vazão máxima, π, e eu não sei se tem o D aqui. Vamos certificar isso aqui? Vamos. Vamos lá para a nossa aula de transferência. Acho que eu não coloquei aqui nessa revisão. Vamos ver se está aqui na revisão.
Ah, não. Isso aqui é de... Não tá aqui. Deixa eu então pegar nossa aula aqui. Estou abrindo aqui o material. A parte nós já verificamos essa parte. Então, a revisão 1, eu fiz a dedução com vocês dessa fórmula. Deixa ela já preenchida lá no seu formulário também. Lembre-se, ela é só válida 4M, isso aqui, ó. Ela é só válida para no interior de dutos, tá bom? Circulares. Fora isso, nem pensa usar. Faz a dedução. Voltei aqui, ó. Então, posso calcular nesse formato aqui, ó. Por isso que o professor pediu para vocês fazerem o cálculo, né? Esse aqui é um tipo de número que vocês vão resolver tanto exercício que ele fica na cabeça. Tem que até tomar cuidado não usá-lo de forma errada. Então, fica muito mais fácil fazer aqui. Só que lembrando, né? A viscosidade que vai entrar aqui vai ser do meu vapor. Então, vamos calcular o Reynolds na entrada. Reynolds na entrada. O que ele vai ser? 4 vezes minha vazão máxima dividido, né, π vezes a viscosidade do vapor, já está na unidade coerente, vezes meu diâmetro hidráulico, 0,02, e pronto. Nesse caso, o nosso Reynolds deu 25.942, então está perfeito. Mas vamos supor, por algum motivo, isso aqui fosse igual a 1. E então aqui dá 51.844. Posso utilizar a equação? Não. Então por isso que eu falei para vocês a questão de 2 tubos. Por quê? Que daí eu divido a vazão entre esses 2 tubos, que é o que normalmente vai até acontecer em alguns tipos de trocador, né? Então tem um tubo aqui e tem um outro tubo aqui. E eles dois, né, tá inserido em algum outro tipo de escoamento que está ocorrendo aqui para trocar calor, ok? Então parte de uma vazão vai para cá e outra parte da vazão vai para cá, ok? A ideia era essa, acho que quando eu usei um ou 2 tubos. Mas tranquilo, um tubo não tem erro nenhum. Feito esse cálculo, agora eu vou calcular aqui. Então eu vou jogar aqui para calcular meu coeficiente. Bem, vamos lá para calcular o coeficiente. Eu vou precisar calcular o HFG, né? Lembrando que o HFG é entalpia. Vou ter que tirar daqui, não vou poder usar aqui. Então vou ter que voltar aqui para pegar. Lembrando, né? É o calor latente mais 3/8 do CP do líquido vezes a temperatura de saturação menos temperatura de superfície. Foi no dado temperatura de superfície, então a gente pode fazer esse cálculo aqui. Então, o meu HFG, eu vou calcular ele aqui, HFG. Lembrando, o valor que vai sair aqui vai ser em kJ/kg, então vai ser entalpia, mais 3 dividido por 8, vezes o calor específico do líquido, vezes a variação de temperatura. Qual que seria a variação de temperatura? O exercício acho que falou que a temperatura na superfície é 90 graus. Ok? Então seria 100 menos 90. Só que lembre que isso aqui está sendo em quilojoules por quilograma. Vamos ver o erro se eu adotasse o calor latente? Então seria isso, dividido por isso. Ó, dá menos de 1%. Né? Então eu sempre comento com o pessoal quando faz a prova na mão mesmo, sem recurso computacional, o primeiro passo que eu faço é assumir isso daqui, esse termo muito pequeno em frente a esse. Mas, como nós estamos com o computador, vamos fazer como manda o Firgulino. HD. Vamos lá calcular. Então, eu vou primeiro calcular o termo interno. Então, seria quem? Vou abrir parênteses. 9,81 vezes densidade do líquido. Ok, está aqui. Vezes densidade do líquido menos densidade do vapor. Vezes a condutividade do líquido elevado ao cubo. Vezes
a entalpia corrigida, né? Se a gente pode chamar assim, vezes 1000. Pronto, eu fiz a parte ou a parcela de cima. E eu vou fechar aqui agora o parênteses. Vamos fazer a parte de baixo? Ok, vamos dividi-lo aqui. Dividido por viscosidade do líquido vezes 100 menos 90, que é a temperatura da nossa superfície, fecho parênteses, vezes meu diâmetro hidráulico. Feito isso, vou fechar novamente e vou fazer um fechar no início, fechar no final, porque todo o termo está elevado a 0,25, elevado a 0,25. Se eu não fiz nenhum erro, aqui deu 18.077. Só que isso daqui tem agora esse coeficiente que é 0,55. Eu vou pôr aqui 0,555 vezes isso aqui. Ó. Então deu em torno de 10.000 watts metro quadrado. Kelvin. Calculei meu coeficiente na superfície. Pessoal, e se eu quisesse saber qual que seria o comprimento desse tubo? Vocês conseguiriam fazer essa ideia aqui? Qual que seria esse comprimento necessário para isso aqui? Se eu perguntasse para vocês, qual o comprimento necessário? Qual o comprimento necessário? Ok? Então vamos lá. Um balanço de energia que eu tenho. Balanço de energia. Então eu sei que o fluxo de calor vai ter que ser igual a quem? Vazão do fluido vezes a entalpia de formação, né? Porque eu estou entrando como vapor e estou saindo como líquido. Então, aqui é meu balanço, né? Então, a vazão aqui eu já tenho. Qual que seria uma outra equação do meu termo? Eu teria que pegar aqui, né? Como minhas temperaturas são constantes, então eu posso falar que o H, né, de condensação seria a área que eu tenho, temperatura, né, de saturação, menos temperatura da parede, ok? Aqui eu posso adotar. Se as temperaturas não tivessem uniformes, eu já não poderia assumir isso daqui. Eu teria que fazer um elemento integral ao longo do tempo. Como assim? Então, né, o fluxo térmico seria o quê? O H de condensação daquele termo. Aqui eu poderia falar um elemento de A, temperatura de saturação, menos a temperatura da parede, né, ou a temperatura de saturação, que poderia estar variando ao longo do comprimento. Mas como no meu caso, né, tanto a saturação e a parede estão iguais, então eu posso adotar essa parte aqui, esse termo aqui. Ok. Vamos lá agora para tentar achar minha área do trocador, ok? Então, vazão máxima vezes a entalpia de formação. Formação não, calor latente, seria o H de condensação, que nós calculamos, área vezes ΔT. Esse ΔT aqui é 10 graus Celsius, ok? Nossa área, qual que é a nossa área interna? Seria πd vezes o comprimento. Então vamos lá. A minha vazão máxima, HLV, H de condensação, π vezes o diâmetro interno, vezes o comprimento, vezes o 10 graus Celsius. Ok? Então, como eu quero agora meu L seria minha vazão máxima, calor latente, dividido pelo meu coeficiente convectivo, π vezes DI, vezes a variação de temperatura. Pronto, está aqui. Se eu quiser calcular o comprimento, eu tenho como saber aqui agora como fazê-lo. Tá bom? Só que aqui é um caso muito particular, onde a temperatura da parede e a temperatura do meu fluido vão ser constantes. Se não fosse isso daí, eu tinha que discretizar todo o elemento aqui, dessa parte aqui de convecção. Ok, pessoal? Então é isso aí. Então, tá dado o exercício. Algumas coisas que a gente precisa discutir. Vamos lá para eu poder fazer aqui. Ó.
pegar aqui. E vamos verificar aqui, ó. Atividade em classe, ok, já fizemos, né? Deve estar aqui, vamos ver se todo mundo integrou. Né? De 25 participantes, só 19 enviaram, muito baixo, então, toma cuidado com isso. Planilha de controle de aulas e atividades. Então, nessa próxima semana a gente tinha uma atividade antes da uma atividade EA. Essa atividade EA aqui, então eu vou fazer o seguinte. Como a gente vai ter prova, é uma forma de eu poder visualizar o exercício, eu vou jogar ela aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, né? Por causa do baixo número de adesão dos alunos, eu vou passar um exercício, certo? Só vai ser considerado presença, porque eu estou vendo que tem gente que não está assistindo ao aluno, sem entregar o exercício. Qual que é a data para entregar esse exercício? Segunda-feira. Não, aí é sacanagem, né? Eu vou deixar para terça-feira após o dia de aula. Então vocês vão assistir depois essa aula em classe, né, em casa, e me entrega esse exercício para eu considerar pelo menos essa aula 5 aqui, que possivelmente a gente não tenha se o Brasil aí passar aí para a segunda fase for na segunda-feira, ok? Qual que vai ser o exercício que a gente vai colocar aqui? Vamos calcular aqui, ó. Deixa eu procurar. Vai ser um exercício bom aqui para vocês me entregar dessa atividade aqui. Então deixa eu parar aqui o vídeo, eu vou caçar ele e já trago aqui novamente. Então pessoal, o exercício que eu vou deixar aqui para vocês vai ser esse aqui, ó. Vapor de água saturado a uma pressão de 0,1 bar. Vamos fazer diferente. Essa pressão aqui, ó, a gente vai modificar. A pressão vai ser o quê? 0,1 bar mais 0,05 vezes o seu último RA, ok? Então, se o meu RA for 1, minha pressão vai ser 0,15 bar, ok? E assim sucessivamente. Sobre uma matriz quadrada com 100 tubos, cada um com 8 milímetros de diâmetro, ok? Com a superfície dos tubos mantidas a 27 graus Celsius, estime a taxa de condensação por unidade de comprimento dos tubos. E eu quero que vocês também façam, já que vocês vão ter recurso computacional, esse item D aqui. Né? Sujeito às restrições que o número total de tubos e o diâmetro de cada estejam fixos em 100 e 8 milímetros, respectivamente, quais são as opções disponíveis para aumentar a taxa de condensação? Eu quero que vocês discutam em cima dos resultados. Vocês podem usar ali a planilha de Excel, né? Mas daí vocês vão deixar no papel esses dados, ok? Então, tá aí um exercício de presença. Por quê? Eu estou vendo que os alunos não estão assistindo a aula. Vocês vão deixar assistir isso daí tudo na semana da prova. Eu não estou gostando dessa situação. Então, é uma forma aí de eu forçar vocês a falar que assistiu. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula, que na verdade vai ser a prova. Ok? As datas eu acho que sai já hoje, né? Tem a votação. Saindo a votação eu já passo. Quem quiser pode me procurar nesses horários para tirar dúvidas. Grande abraço, até mais.